Olá, pessoal, voltando aqui com o nosso bate-papo. Hoje nós vamos estar tratando da temática, mais uma vez, continuidade da saúde mental e com foco no ambiente escolar. E vamos estar falando hoje, então, de quem cuida das crianças e dos adolescentes e até mesmo dos adultos, né? Dentro da escola, não tem só aluno, tem professores, funcionários, a equipe gestora, diretor, coordenador, enfim, toda essa galera que se dedica para dar uma educação legal aí para os nossos jovens e crianças. Enfim, eu consigo cuidar de alguém se eu não estou bem? Essa é uma questão que nós temos que pensar. É claro que não, né? Às vezes, esse nosso esforço de cuidar do outro, sem olhar para nós, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, no caso o professor, os adultos da escola, e isso, inclusive os pais, né? A gente acaba, às vezes, deixando os pais de fora, mas eles fazem parte da comunidade escolar. E, enfim, é necessário que esses adultos olhem para a sua própria saúde mental. Por quê? Porque eu não posso cuidar de alguém se eu não estou bem, né? Então é muito importante que vocês procurem formas de se equilibrarem, seja por uma meditação, seja por uma terapia, uma hipnose, o que for, o que você se identificar, né? E é importante, então, cuidar da própria saúde para poder cuidar do outro. Primeiro, eu tenho que estar bem, cuidar de mim. Eu estando bem, eu posso cuidar do outro. E se pretendemos, então, né, promover dentro de uma escola uma educação que considera o outro, que percebe o outro, né? A gente, então, adulto, tem que entender que é preciso estabelecer espaços de diálogo, de bem-estar, um espaço cooperativo, né, entre os adultos também. Porque, às vezes, dentro do ambiente escolar, às vezes fica uma competição desnecessária, né, que acaba desgastando as pessoas e causando mais estresse do que deveria ter, né? Então, se a gente tiver uma equipe legal, que sabe conversar, que se respeita, que é unida, que é cooperativa, eu acho que essa palavra define muito bem isso, a gente consegue, então, ter um clima institucional agradável. Conflito sempre tem, porque se não tiver, a gente não avança, né? A gente tem que ter um pouco de conflito, mas um conflito positivo, no sentido das pessoas exporem suas ideias, porque senão a gente não avança, né? Se todo mundo concordar com tudo, não tem graça. Então, esses conflitos existem, mas o clima tem que ser cooperativo, tá? Então não adianta. O clima, se não for cooperativo, a gente vai ter muito estresse e aí acaba não cuidando bem até das crianças. A gente acaba descontando o nosso mau humor, as nossas emoções que estão estancadas ali, tá? E como também que a gente pode estar fazendo isso, né? Como que podemos cuidar, né, dos adultos da escola? Dentro, tirando as questões terapêuticas que podem ser procuradas, mas dentro do espaço da escola, temos que criar, assim, espaços seguros de troca, né? O que eu digo espaços seguros? Eu ouvir o meu amigo, não é porque eu sou o diretor da escola que eu vou ouvir o professor e já vou ficar julgando ele ali pelo que ele está falando. Ele está dando a opinião dele, né? E ter esse espaço de diálogo é importante. Ou não é porque o diretor está falando, né? Tem muito disso. Não é porque o diretor da escola está falando, ou o coordenador, que ele está contra o professor, está a favor do sistema. Tem muita coisa desse tipo. E quando envolve até questões políticas, mas não é muito disso que a gente está falando aqui, né? Mas acontece também. E esses acontecidos, dependendo de como eu olho para isso, se eu julgar, se eu ficar julgando o tempo todo o que o outro está trazendo para mim, eu não cresço, eu não aprendo, né? E aí não existe cooperação, tá? Então, cuidar para que esses espaços de troca sejam seguros, que as pessoas sintam segurança de ir lá e conversar um com o outro e expor suas ideias ou as suas críticas, desde que seja dentro de um esquema de colaboração, tá? Estabelecer e reconhecer limites também, né? Às vezes, nós adultos tentamos resolver tudo ali, então não é assim. A gente não pode ficar, eu sempre falei isso
para os meus professores, né? Eu fui diretora de escola por muito tempo e eu sempre falei isso para minha equipe: não carregue o piano do outro. Você já tem seu próprio piano para carregar. Então, não carregue o piano do seu colega, o piano do diretor, o piano do coordenador, do pai, da mãe, nem da criança, tá bom? Então, estabelecer esses limites, né? Reconhecer que temos limites, isso é muito importante, né? Admitir que determinada situação, determinada coisa você não consegue lidar, porque ela é muito delicada, a gente tem que ter isso. Estou voltando aqui. Se realmente você reconhece o seu limite, sabe que você não está conseguindo conduzir determinada situação, é melhor você se afastar e chamar algum colega que consiga fazer isso. Se cada um, né, isso eu aprendi com a Ruth Joffre, uma pedagoga incrível, né, fiz vários cursos com ela, e ela dizia isso: se cada um fizer bem feito o seu trabalho dentro da unidade escolar e respeitar o trabalho do outro, tudo caminha sem que ninguém carregue muito peso, né? Ou seja, se um professor não faz o trabalho dele, alguém vai carregar esse peso. No caso, o coordenador, o diretor da escola. Se o diretor não faz bem o trabalho dele, alguém vai carregar esse peso. A própria equipe educativa da escola, né? Ou chefia imediata desse diretor. Então, assim, faça bem feito o seu trabalho. Olhe para o seu trabalho e deixe que o outro faça o trabalho dele. Isso é muito importante, esse limite é muito importante, porque você para de carregar um piano que não é seu, tá? Isso para os professores é uma dica de ouro, dá certo, tá bom? Também, né, sabendo pedir ajuda, né? Tem um pouco de ver isso que eu já falei, saber pedir ajuda é muito importante, né? Não significa que você falhou, não significa que você não é capaz. Não, a gente não é bom em tudo, tá? Nisso eu não sou capaz, eu não sou capaz de lidar com tal coisa, né? Não significa que você não pode tentar, você não pode aprender, mas às vezes as emoções são tão fortes, que nós estamos falando de emoções aqui, né? De saúde mental. E aí, realmente a coisa não dá para você, cara. Então, reconheça, não deu, não deu, né? Deixa para quem pode, tá bom? Também, uma coisa muito, muito importante que todas as escolas têm que oferecer é uma formação continuada. Se a sua escola não oferece, vá buscar, tá? Vá buscar sobre esses assuntos, vai buscar maneiras, né, de trabalhar melhor, técnicas pedagógicas, técnicas de comunicação, sei lá. No momento você vai ver o que você está precisando mais e busca sim, busca formação, busca conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue lidar bem com algumas situações, porque a gente consegue enxergar para além do sujeito. A gente consegue enxergar o porquê que ele está agindo daquela maneira e aí ele consegue ter uma comunicação com essa pessoa, seja o seu colega de trabalho, seja uma criança ou adolescente, uma comunicação mais assertiva, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo também não ficar muito longo. Precisando de terapia, procure. Se quiser uma terapia comigo, também estou, né, atendendo online e presencial também, marque um horário. Quer uma formação para sua escola? Legal, me chama aqui, vamos conversar sobre as temáticas que precisam ser desenvolvidas na sua escola e a gente pode bolar uma formação para sua escola também, que também pode ser presencial ou online, tá? Mas não deixa de procurar ajuda, não deixa de reconhecer os seus limites, tá bom? Beijo, fico por aqui e até o próximo vídeo.